Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui para apresentar finalmente para vocês a coleção Facilitação da Aprendizagem em Urgência e Emergência, uma série de livros associada a mini curso que está sendo lançado agora. Volume 1 já está disponível e eu vou apresentar para vocês aqui alguns detalhes do que a gente vai fazer nesse produto. O volume 1 já está rolando. O volume 1 é chamado de Conceitos Essenciais sobre Urgência e Emergência, PH e Primeiros Socorros. E essa é a aula 0, é a introdução, a apresentação desse material e desse produto, de como é que ele vai funcionar. A coleção Facilitação da Aprendizagem em Urgência e Emergência, ela é uma coleção de livros que vai ser lançado aí ao longo dos próximos meses. Livros que trazem em cada volume um tópico em separado daquilo que eu trabalho nas instruções e nos treinamentos e nas aulas relacionados à urgência e emergência, organizados de maneira que no futuro vão compor aí um compêndio, um livro só, uma edição um pouco mais elaborada quando chegar na sua edição. Se você está perdido, chegou agora, não sabe do que eu estou falando, se você não está inscrito nesse material, se você ainda não está inscrito nesse curso, se você ainda não adquiriu o seu livro, dá uma escaneada aí, ó, acessa esse QR Code aí e cai para dentro, porque a gente não pode perder muito tempo aqui. Vamos lá. Antes de eu apresentar para vocês com mais cuidado aí essa coleção, eu preciso tentar explicar como exatamente que a gente saiu disso aqui para agora chegar nisso aqui, né? Lá em 2022, quem acompanha meu trabalho há um pouco mais tempo, percebeu que de 2021 até 2023 eu tive afastado dos treinamentos. Eu passei aí quase 2 anos afastado das atividades de instrução. E durante esse período, os instrutores conhecidos me procuravam, né, para pegar material, e eu comecei a disponibilizar para esses contatos, para essas pessoas, os materiais de treinamento que eu utilizava. Então eu tinha torniquete de treino, gase de preenchimento, as bandagens israelenses de treino, selo de tórax de treino, bem como os materiais de apoio pedagógico. Eu comecei primeiro oferecendo os materiais de treino. Então eu tinha um monte de material de estoque, eu comecei a oferecer para que aquilo ali pudesse girar. E aí surgiu uma demanda de oferecer material de apoio pedagógico. E de 2010 para cá, eu venho trabalhando numa melhoria contínua desses processos de ensino-aprendizagem e de materiais. E desde lá, eu me deparo com... eu não me sinto mais confortável em trabalhar com aulas teóricas, aulas expositivas, aquele negócio de slide, projetor e tal, não sei o quê. E desde lá eu venho me sentindo desconfortável com isso, né? Esse padrão de aula que não funciona. Aí, ao longo desses anos, eu fui desenvolvendo materiais de apoio pedagógico que pudessem ser práticos e funcionais, independente do local do treinamento. E aí eu comecei a desenvolver o que eu chamei lá atrás de encartes de apoio pedagógico. Esses encartes eram impressos, individuais ali, pouca coisa, que eu oferecia para os participantes de um treinamento e a gente utilizava para fazer uma discussão teórica de algum tópico lá. De repente eu estava fazendo lá um curso de APH, por exemplo, e em um determinado momento eu queria conceituar urgência e emergência, sei lá. Ao invés de projetar slide, eu podia usar aquele encarte. A vantagem do encarte é que eu podia estar numa sala de aula, podia estar numa área coberta, numa área externa, podia estar em área remota, podia estar na cachoeira fazendo rapel, podia estar no stand de tiro, podia estar numa mata, numa área, sei lá, afastada, não importa. Ele começou a funcionar. Esse material ele foi evoluindo. Então lá em 2012, mais ou menos, eu tinha um material que ele era mais volumoso, eram várias páginas coladas, dobradas, era como se fosse um folder enorme. E ele era ele funcionava bem, ele tinha um conteúdo muito bom, mas ele não era funcional pelo volume, pela aparência. E aquilo foi sendo trazido para um contexto mais minimalista até que ele virou uma apostila de bolso. E aí passou a ser chamada de bolso pelo seu formato, tamanho A5, pequena, né? E aí esse tipo de tamanho me permite uma portabilidade melhor, bota no bolso da gandola, da calça, e a gente consegue levar em qualquer lugar. Então, ao longo do tempo, quando chegou em 2022, pela
em virtude da demanda dos outros instrutores, eu decidi pegar os encartes que eu trabalhava e lançar esse e-book que você vê aí do lado esquerdo da tela, que eu chamei de Apostila de Bolsa, Conteúdo Unificado. Esse material, só para que, se você nunca teve contato com esse material, se você nunca acessou, deixa eu te mostrar rapidamente aqui como que ele funciona. Funciona porque ele ainda é utilizado, não só por mim, mas por outras pessoas. Ele tem uma característica de livro, ele é um livro. Ele é organizado, ao contrário de um livro-texto, ele é organizado como encartes. Então, o que significam esses encartes? Esse material foi disponibilizado aí com 6 partes, mais um apêndice, e aí quando a pessoa abre o material, ela tem aqui recortes ilustrados de pontos importantes do que a gente trabalhou, ou do que a gente vai trabalhar num determinado ponto de um treinamento. Essa apostila aqui, essa apostila de bolso, ela resumiu, eu tinha 4 ou 5 apostilas, encartes separados, e aí eu percebi que estava me dificultando muito, estava problematizando a minha logística, e eu juntei tudo numa coisa só e virou uma apostila de bolso com todos os tópicos de todos os treinamentos que até então eu trabalhava. Então facilitava a minha vida, eu entregava essa apostila para o participante, incluía lá um valor e tal, e aí o que a gente não usasse no treinamento eu só não citava, e aquilo que a gente fosse usar eu citava. Então ele tem uma característica de encarte, e isso me gerou uma percepção no ano passado, em 2022, em que eu notei o seguinte: algumas pessoas estavam buscando esse material, e esse material ele é mais voltado para o instrutor, né? Ele é mais voltado para a atividade de instrução, para a ilustração de aula. E os leigos começaram a adquirir esse material, aparentemente numa expectativa de que fosse um livro-texto, livro de introdução, livro de base, que você pega e faz uma leitura ali de um conteúdo, né? Por ele ter essa característica de encarte, ela dificulta a leitura. Então, isso aqui foi feito para que o instrutor esteja apresentando, né? Ele é mais um ilustrador de uma apresentação do que um livro-texto. E aí eu comecei a notar essa demanda, essa dificuldade na leitura do material, e aí um viés de questão de público, né? Vai ter gente que vai adquirir esse material e ele vai se sentir, sei lá, não vai resolver a demanda dele. Aí o que acontece? Então, em 2023, eu decidi pegar todo o conteúdo que tem nessa apostila de bolso, que é o que eu trabalho nas minhas instruções, o foco é a minha instrução, e decidi então transformar no que agora em 2023 passa a ser chamado de coleção para facilitação da aprendizagem de urgência e emergência. Por que coleção? Porque vão ser vários volumes, né? Por que facilitação da aprendizagem? Porque esses volumes, eles vão passar agora a ter o formato de livro-texto, então ele é mais aprofundado, ele continua tendo seus encartes, né, sobre os seus assuntos, mas ele passa a ter uma abordagem mais aprofundada, então ele tem uma parte de encarte, mas anteriormente uma parte de livro mesmo, de aspecto mais aprofundado a respeito daqueles conceitos. E ele é de facilitação da aprendizagem porque ele se propõe a ter uma linguagem mais objetiva, mais direcionada, e ele é indicado não só para o leigo, que nunca viu nada a respeito, então ele serve para dar base para uma pessoa que está iniciando agora nessa área, ele serve para complementar o estudo do leigo que está estudando agora esse assunto, e ele serve também para ajudar instrutores a facilitar mais a sua linguagem, a direcionar mais o seu treinamento, torná-lo mais objetivo, mais simplificado. Eu sou minimalista, né? Eu voto na simplicidade. Eu acho que o que é menos é mais. O objetivo é mais viável, assim. Então, esse material ele se propõe, ele se oferece para todos esses públicos agora. Então ele tem um formato de livro. Esse primeiro volume tem aí 92 páginas, é um formato digital. Ele tem uma característica de livro-texto, fundamentalmente. Aqui a apresentação do material, eu vou só dar uma mostrada assim de como que é o esquema do livro. Todos os volumes eles terão um encarte no final, então todos os volumes têm a primeira parte que é livro, e depois no final os encartes. Então aqui a apresentação do volume 1, aí a gente tem aqui o conteúdo. Então por exemplo, nesse primeiro volume, a gente vai abordar aí conceitos de urgência e emergência, o ambiente de atuação, as diferenças entre o atendimento pré-hospitalar e o intra-hospitalar,
definições pontuais, assim, diferenças pontuais entre, por exemplo, primeiros socorros, resgate, APH, suporte básico avançado de vida, o cenário convencional e tático, situações de trauma e caso clínico, estrela da vida, situações de morte evidente. Então, um contexto geral sobre a área de urgência e emergência, né? Então, isso aqui é o conteúdo do volume 1, que já está, portanto, disponível. O formato do livro é isso que você está vendo, ele tem esse formato de livro-texto mesmo, com citações, com as referências bibliográficas lá no final. Ele é construído nesse formato de livro para dar base, né, para o tema. Aí, ilustrado, essa versão é colorida. E aí, quando a gente chega no final de cada volume, você vai encontrar um apêndice, e esse apêndice traz os encartes ilustrados do referido volume. Bom, os encartes, eles têm a mesma característica da apostila de bolso, só que eles estão atualizados, eles foram repaginados, são recortes ilustrados dos pontos principais do assunto que foi tratado naquele volume, são recortados aqui nesses encartes, que são a minha apostila de bolso. Então, esse é o material que eu uso em instrução, tá? Eu não costumo usar slide, quando eu vou dar um treinamento eu pego esse material, dependendo do público, esse material ele se inclui no valor do treinamento, a pessoa recebe uma versão digital, ela tem acesso a uma versão digital, e aí ele vai olhando pelo celular, por exemplo, ou por um tablet, algum dispositivo, algum periférico que ele tenha lá, e a gente vai trabalhando os conceitos em cima do que está aqui. Então eu paro o treinamento, a gente discute, volta para o treinamento, para o treinamento, discute, assim, é assim que eu utilizo esse material. Esse material serve para mim como slides de aula. Por isso que antigamente eu chamava de encartes de apoio pedagógico, né? Porque ele me dá apoio na minha apresentação. Então esses aqui são os encartes do volume 1, essa é a estrutura dos encartes, e aí aqui o fechamento desse livro. Então o volume 1 já está disponível, né? E como é que isso vai funcionar? Todos os volumes eles vão ser lançados em formato de livro digital e esses livros vão ser oferecidos numa plataforma, né? E a pessoa que adquirir esse produto ela vai ter acesso ao livro digital que eu acabei de mostrar, completo, né, inteiro, junto com os encartes no mesmo arquivo, e vai ter acesso a um mini curso com videoaulas como essa que a gente está discutindo agora, como essa que eu estou te apresentando agora. E ao final ele recebe ali os encartes também, um arquivo com os encartes em separado, para ele poder dar uma estudada e tal. Então a coleção vai ser feita em separação por volumes, cada volume vai ser um livro com conteúdo de livro-texto junto com o encarte em formato de apêndice. Ao final, esses livros, esses volumes, eles vão virar capítulos que vão se juntar para formar um livro físico de segunda edição. Vale lembrar que os termos que são colocados nesse livro, tem muita terminologia ali que não tem certo e errado, então não é a única forma correta de expressar aquilo que está sendo colocado ali. Só que ao longo de muitos anos, isso daí já foi bem validado por mim em treinamento, e eu percebi que essa é uma forma, atualmente a melhor forma que eu encontrei ao longo desses últimos muitos anos, trabalhando principalmente com o leigo, né? O meu principal público é o leigo, eu trabalho muito com leigo, eu trabalho muito com instrução de base mesmo, de introdutória, e essa é uma forma que me facilitou muito a vida desde lá de 2008. Tá? Eu tenho a gente está com uma agenda de lançamento planejado bimestral, então essa coleção ela vai atingir aí próximo de 10, 12 volumes, e então o que a gente tem aqui de planejamento já de liberação, o volume 1 já tá ativo, né? Então já está sendo lançado agora. Então o volume 1 fala de conceitos essenciais sobre urgência e emergência nessa área. O volume 2 ele vai falar de diretrizes, referências e protocolos em APH e resgate. Esse é um volume esperado pelo pessoal. Nessas diretrizes eu abordo as principais diretrizes e referências que a gente fala, que a gente tem dentro da área. Eu diferencio o protocolo institucional do protocolo operacional padrão, do protocolo institucional e o protocolo mnemônico, né, das referências. Eu faço um comparado entre as principais diretrizes, o que uma tem em relação com a outra, para que ela serve, como é que ela se gerou, etc.
Aí o volume 3 a gente vai falar de anatomia clínica, então anatomia voltada para primeiros socorros, introdutório de anatomia, o que o socorrista precisa saber de anatomia. No volume 4, abordagem, avaliação e atendimento, a gente vai falar de abordagem, segurança, equipamento de proteção, triagem de vítima, todo um princípio relacionado à pré-abordagem e abordagem da vítima. Os volumes 5 e 6 falam de emergência clínica e trauma, respectivamente. No volume 5, a gente fala de emergência clínica, então vai ser suporte emergencial à vida, né, o suporte básico de vida cardiovascular. No volume 6, vai ser estudo do trauma, então cuidados e atendimento à vítima traumatizada. Estudo do trauma do ponto de vista teórico e geral dele, até chegar no atendimento em si, porém com foco no atendimento, mais focado no atendimento de cenário convencional, né, e não tático. No volume 7 a gente mergulha na medicina tática, então vamos falar de APH de combate, de APH tático, e aí a gente vai abordar melhor esse aspecto, contextualizar melhor esse aspecto. O volume 8 ele vai andar em paralelo com outro produto que eu também ofereço, e ele vai ser lançado agora em breve na sua segunda edição, que é aquele curso de constituição de IFACTS. Né? Alguns de vocês aí devem ter feito esse treinamento na primeira edição, não está mais disponível enquanto não for lançada a segunda edição. Nesse treinamento a gente fala sobre a constituição de kits de primeiros socorros e atendimento pré-hospitalar, desde do IFAC, do individual, do kit individual de medicina tática, até os kits coletivos, até as mochilas de APH convencional. Então ele vai andar em paralelo com esse curso, vai ser um volume que vai fazer link entre esses dois produtos, tanto a coleção quanto o curso de IFAC. O volume 9 se propõe a fazer um especial de controle de hemorragia, vamos falar aí de uma maneira mais aprofundada sobre hemorragia, vamos dar uma ênfase em hemorragia, e depois a gente vai vir com outros volumes que ainda não estão inseridos na agenda, beleza? Então se você não está inscrito ainda, se você não pegou o seu volume 1, se você ainda não está matriculado, se você não está, se você ainda não mergulhou nessa coleção, está aí de novo o acesso, vem para dentro aqui e a gente vai se falando, beleza? Manda esse vídeo aí para os seus contatos, coloca no comentário o que você achou, clique em algum lugar da tela aqui para você ser direcionado, escaneie o QR Code e acesse o material o quanto antes, beleza? Aproveitem o conteúdo, espero que vocês gostem desse material e a gente se vê. Abraço, valeu!